Olá, 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 pessoal. Nossa reflexão de hoje a gente vai refletir sobre a expressão viciados em likes. E para começar essa reflexão, resumindo o contexto do capítulo de hoje, depois daquele acontecimento da multiplicação dos pães e tudo mais, que a multidão foi atrás de Jesus, interessado só nos pães e não na pessoa dele, né? O capítulo seguinte começa relatando que estava chegando o período de uma festa na cultura judaica chamada de Festa das Cabanas ou Festa dos Tabernáculos. E, e ali é relatado que os irmãos de Jesus falam para ele: por que que você, né, fica aqui, vai lá, sobe para lá e vai lá e se mostra e assim os seus discípulos podem ver os sinais miraculosos que você faz, né? Porque ninguém que quer reconhecimento fica agindo em segredo e tudo mais. É, e aí e aí diz assim que isso aconteceu porque nem os seus irmãos criam nele. E aqui a gente começa a aprender certas coisas, né? Começa a surgir algumas perguntas como o que realmente temos procurado em nossas vidas? E principalmente, né, essencialmente em relação à palavra de Deus, qual o nosso objetivo em falar sobre Deus, em falar da palavra de Deus? O nosso objetivo é ficar criando pessoas famosas de redes sociais que ficam falando coisas do tipo: ah, o Senhor manda te dizer que Ele vai te dar o carro, que Ele vai isso, que Ele que vai te vingar, não sei o que. Pessoas que ficam falando isso, ou pessoas que realmente pregam o verdadeiro evangelho, no sentido de que, assim, a palavra de Deus diz: todos pecaram e estão carentes da glória de Deus. E explicar o que realmente significa isso, por exemplo. O que realmente significa um versículo como esse. Ou o que realmente significa um versículo como no capítulo 1 de João, versículo 12, que diz: a todos os que creram, os que o receberam, deu a dádiva de serem chamados filhos de Deus, a todos os que crerem no seu nome. Mas o que a gente vê nos nossos dias, né? A gente vê... Isso é nossa responsabilidade muitas vezes, né? As pessoas podem se expor do jeito que elas querem para conseguir likes, para conseguir fama, mas os responsáveis por isso somos nós mesmos. Porque nós é que construímos o sucesso, entre aspas, de pessoas assim. Veja só, o próprio Jesus, ao ser afrontado pelos seus irmãos biológicos, né? Porque depois do que se cumpriu o que Deus fez por meio da mãe de Jesus, ela teve mais filhos biológicos. E isso não sou eu que estou inventando, isso está escrito na própria Bíblia. É por isso que eu disse, a gente prefere pessoas que expliquem o que realmente está escrito, ou a gente cria pessoas que falam o que a gente quer ouvir. E aí vai criando certos tabus, né? Mas logo em seguida, do versículo que diz: isso aconteceu porque nem seus irmãos criam nele, Jesus respondeu a eles: olha, o meu tempo ainda não é chegado, ou seja, o tempo dele ir voluntariamente e se entregar aos guardas para ser preso, para ser torturado, para ser humilhado, para ser cuspido. Isso por cada um de nós. Mas isso a gente varre para baixo do tapete, né? Isso a gente não quer ouvir tantas vezes mais, né? Chega em determinadas épocas do ano, igual era, por exemplo, festa das cabanas, um ritual religioso. Chega em determinados períodos do ano,
a gente demonstra, a gente fala da fé, fala disso, fala daquilo, mas o resto dos dias a gente não quer saber do que realmente a verdade está relatada, né? Do que a verdade se trata. E Jesus falou, olha, o meu tempo não é chegado. Agora não é o tempo certo. Mas para vocês, qualquer tempo é certo. Sabe? Isso deixa uma lição também que, muitas vezes, a gente está se apressando, correndo atrás de tantas coisas na vida, que a gente está esquecendo do que todos os dias é o tempo certo de buscar o Senhor, todos os dias é o tempo de se alimentar da palavra de Deus. Mas olha só como as coisas são muitas vezes, né? Voltando na declaração dos irmãos de Jesus para ele, falando: ninguém que quer ser reconhecido fica agindo em segredo. E isso, nossa, é muito contemporâneo, né? É muito dos nossos dias. O que a gente mais vê é pessoas que acham que tem um sucesso, um reconhecimento representado só em likes, em comentários, em visualizações. Infelizmente é assim, sabe? Infelizmente a gente resumiu o sucesso a uma coisa tão banal, a uma coisa tão passageira. E olha só, e a partir daí ficam algumas outras perguntas, né? Por exemplo, se era errado do ponto de vista dos irmãos de Jesus, que o que ele estava fazendo era em segredo do ponto de vista deles, e assim ele não era reconhecido, ele não se mostrava em público, isso era errado, por que a cruz, né, dura até hoje? Por que existem pessoas que infelizmente deturparam o evangelho, infelizmente citam a cruz para construir os próprios impérios? E eu não tenho limitação em reconhecer isso não, porque infelizmente a gente estragou muito o cristianismo, a gente deturpou muito o que Jesus fez por nós naquela cruz. Mas e por que restam poucas pessoas, né? Igual, fazendo uma comparação do que realmente está relatado, Elias, ele achou que ele era o único que tinha sobrado num determinado período, mas Deus tinha separado muitas outras pessoas, mas estava longe da vista de Elias. Então ele se sentia em solidão, ele se sentia abandonado até pelo próprio Deus. Mas até hoje, graças à misericórdia de Deus, graças a Deus mesmo, tem pessoas que pregam o verdadeiro evangelho, tem pessoas que não deixam de falar sobre arrependimento, sobre a consequência eterna de estar longe de Cristo, sabe? E essas pessoas não são reconhecidas, comparado com aquelas pessoas que a gente mesmo cria, a gente mesmo coloca num pedestal e elas passam a achar que tem um reconhecimento, que tem um sucesso. Essas pessoas que pregam realmente a verdade não vão ter sucesso, não vão ter reconhecimento, porque as pessoas começam a abandonar o verdadeiro evangelho no sentido de que não, a gente tem que adotar novas estratégias para alcançar as pessoas. Olha só, Jesus, ele sempre ensinou o reino de Deus de diversas formas, de uma forma didática, a gente pode falar assim, mas ele nunca fez alguma coisa para tornar o evangelho atraente para alguém. Ele nunca deixou de responder. Olha, aos próprios irmãos biológicos ele falou, olha, o tempo não é o tempo certo agora, mas para vocês qualquer tempo é certo, ou seja, para vocês não têm discernimento, vocês não entenderam ainda o que está acontecendo aqui. E a prova disso é que anos depois de tudo que aconteceu, de que Jesus morreu, ressuscitou, e o evangelho verdadeiro foi se espalhando também, infelizmente o falso evangelho cresceu e está muito presente nos nossos dias também, mas Tiago e Judas, por exemplo, que tem cartas na Bíblia, né? Eles são dois irmãos biológicos de Jesus. E a carta de Tiago é uma das cartas mais confrontivas que tem na Bíblia.
E veja só, com quem que ele aprendeu, né? Ele aprendeu com o próprio Jesus. Mesmo que num determinado momento ele não cria no Cristo, não cria em Jesus, porque muitas vezes só a pessoa ali, meu irmão, né? Não reconheceu, mas lá na frente ele se tornou um grande homem que, que serviu a Deus, que serviu ao Senhor. Aqui para finalizar aqui uma reflexão, fechando isso. Será que a gente pode achar que todos esses homens de Deus, Paulo, Pedro, Tiago, Estevão, que é citado no livro de Atos, será que a gente pode concluir que essas pessoas não tiveram sucesso na vida? Porque a gente começou a limitar sucesso a questões materiais apenas, ao quanto de pessoas que nos acompanham nas redes sociais, só porque essas pessoas tiveram mortes fortes, mas aos nossos olhos isso foi fracasso. Mas sabe, o que Deus olhou para essas pessoas sofrendo por ele olhava Cristo nessas pessoas, porque quem mais sofreu por cada um de nós foi Cristo. Foi o próprio Filho que ele enviou. Então, ao essas pessoas sofrerem verdadeiramente pelo Evangelho, por ele, pelo nome de Cristo, é isso que Deus via nessas pessoas. Deus via o Filho amado nessas pessoas, porque esses homens, apesar de imperfeitos, apesar de falhos, apesar de pecadores, quiseram ter uma vida totalmente voltada a Cristo. Só que aqui eu deixo a pergunta final. Você está viciado em like, em reconhecimento, ou você está disposta a ter realmente uma vida íntegra, independente se vão reconhecer isso em você ou não?